Ricardo Medeiros de Oliveira. Eu vou começar explicando aqui explicando e apresentando aqui a equipe do meu trabalho. Bom, minha equipe, né, ela é composta por eu, Caio Ricardo Medeiros, pela Sabrina Oliveira e pela D'Angela Lopes Soares. Vou começar explicando sobre a primeira questão, letra A. Bom, a primeira questão, letra A, ela faz a seguinte pergunta. Bom, ela pergunta sobre os conceitos básicos sobre a cinética química. Bom, por que, basicamente, um engenheiro químico em formação precisa estudar a cinética química? Para tal resposta, foi descrito aqui no slide. Bom, o estudo da cinética química, ela irá preparar o engenheiro químico de maneira que o mesmo possa entender o funcionamento de um determinado reator e a taxa de reação química, para então projetar um volume do reator com o intuito de obter um melhor rendimento para a reação em que se está trabalhando, bem como uma maior conversão de reagentes em produtos. Assim, esse conhecimento irá evitar uma elaboração de projeto inadequada, aumentando dessa forma a segurança dos processos dentro dos reatores. E basicamente, de um resumo bem geral, é que estudando a cinética, a gente vai aprender a gente pode usar para a reação em que está ocorrendo, para saber se aquela reação ela vai funcionar bem num reator PFR ou num CSTR, e saber montar, saber também montar de maneira econômica, porque muitas vezes a gente pode utilizar certa reação, né, num certo reator, só que a gente também pode utilizar num outro, de um volume talvez às vezes meio menor, gastando menos. Então, por isso que é muito importante saber a cinética de uma reação, saber a cinética dos reatores, saber montar, calcular, projetar os volumes deles. Por isso está essa importância aí da cinética para o engenheiro químico. Pode passar. Bom, no enunciado da letra B, pergunta o que são reações químicas, espécie química e identidade química. A reação química, ela ocorre quando uma espécie química vai perder a sua identidade e formar uma nova forma, e ter uma nova forma, devido a uma mudança no tipo de átomos no composto ou devido a uma mudança na estrutura ou na configuração desses átomos. A espécie química é um componente ou um elemento químico com uma certa identidade. Essa identidade é um conjunto de propriedades físico-químicas. E a identidade química, ela vai ser determinada pelo tipo, número, configuração de átomos de uma espécie química. Pode continuar. Bom, eu vou dar continuidade falando sobre a solução da questão letra C, em que essa questão ela pede 3 exemplos de reações químicas. Dentre os exemplos escolhidos, o primeiro seria uma reação de decomposição ou de análise. Nessa reação, com apenas uma única substância composta, origina 2 ou mais produtos. Então, para exemplificar, a reação de decomposição da água, onde é possível obter o hidrogênio e o oxigênio. O segundo exemplo seria a reação de adição, em que a junção de 2 ou mais moléculas que originam unicamente um produto. Aí, como exemplo, tem a molécula de eteno, que se liga ao gás hidrogênio, formando o etano. E o terceiro e último exemplo seria a reação de substituição, em que um átomo ou um grupo de átomos é substituído por um radical de outro reagente. Ou seja, ocorre na molécula a troca de um ligante. Então, aí, para exemplificar, temos a molécula de metano, e nessa molécula vai ter a substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de cloro, gerando aí 2 produtos, o clorometano e o cloreto de hidrogênio. Para dar continuidade,
eu vou falar sobre a resolução da questão 2, letra A. Bom, essa questão, ela pede e nos diz, né, que nós temos que considerar que está acontecendo uma reação irreversível de primeira ordem a volume constante, com uma estequiometria de A gerando B. Bom, a letra A, ela nos diz que para nós definir um valor de uma constante de taxa de ordem, né, que é esse valor que nós definimos, que é esse K, definimos esse valor como 0,04, né, segundos. E ele fala para a gente determinar o tempo de reação em minutos necessários para que essa número de mols, né, de A ele seja reduzido a 75% do valor inicial. E a gente tem que fazer isso sabendo que nós estamos utilizando o reator descontínuo. E ele também a questão faz essa proposta que a gente também determine a conversão. E também no final discuta sobre o resultado que nós iremos obter. Bom, pode passar. Bom, a gente está... Como ela fala que a gente está trabalhando como reator descontínuo, a gente pode supor, então, que nós estamos trabalhando com reator de batelada. Então, por isso que eu acabei, para fazer a resolução dessa questão, utilizando a equação de projeto do reator em batelada, né? E é essa que está representada logo no slide, que você pode ver que o TR, que seria o tempo do reator, seria igual à integral de DNA, né? Seria da derivada do número de mols de A inicial dividido pela taxa de reação de A vezes o volume. Tudo isso sobre uma certa integral com seus certos limites, né? O que vai acontecer? Já na equação 1, eles acabam trocando o limite da integral para a gente poder deixar a taxa de reação negativa, para a gente poder substituí-la ali na equação. E a gente sabe que são reações de primeira ordem, e ali a gente tem que a taxa de reação ela vai ser igual a K vezes a concentração final, elevado a 0. Não, elevado a 1, né? E a gente vai pegar essa taxa de reação e a gente vai substituir ali na fórmula da equação 1. E ela vai ficar, como está aqui na equação 2, né? O tempo de reação vai ser igual a minha integral, né? De um intervalo do meu número de mols inicial, meu número de mols final, vezes a derivada do número de mols final dividido pela minha concentração, pela minha constante K, vezes a minha concentração final, vezes o meu volume. Aí a gente vai fazer uma certa relação, né, que a gente sabe que a concentração final ela vai ser igual ao meu número de mol final, dividido pelo meu volume. A gente vai substituir essa relação na equação 2, e a gente vai encontrar essa relação, que está descrita ali embaixo. Né? Meu tempo de reação vai ser igual à minha integral, né, vezes a minha derivada do meu número de mols, dividido pela minha constante K, vezes o meu número de mols dividido pelo meu volume, vezes o volume. A gente vai cortar esses dois volumes e vai dar o que está descrito ali abaixo. Que a gente vai encontrar, então, essa nova equação, que é esse tempo de reação, que vai ser igual a essa integral, vezes a derivada do número de mols de A, dividido pela minha constante K, vezes o meu número de mols. Pode passar. A gente vai fazer a resolução dessa integral e a gente vai encontrar, então, o logaritmo neperiano. A gente vai jogar ali os dois intervalos da integral e a gente vai encontrar essa equação que está dentro desse logaritmo neperiano, que vai ser o NA, seria o número de mol inicial, dividido pelo meu número de mol final, né? Vezes 1 sobre K. A gente vai substituir esse NA. Logo no início desse slide, eu apresento uma relação que ele diz, né, que o meu NA ele tem que ser 75% do meu NA inicial.
Então, a gente acaba substituindo essa relação no meu Na final ali, nessa equação. A gente vai cortar esses dois Na e a gente vai encontrar, então, essa equação que está descrita ali embaixo, que é meu tempo de reação vai ser igual a 1 sobre 0,004. Esse valor de 0,004 é o valor do meu K, né, que eu acabo substituindo, vezes o meu logaritmo niperiano de 1 sobre 0,75. A gente vai fazer ali a divisão, encontrar o valor do logaritmo, as multiplicações e vamos encontrar o valor do TR, que a gente vai encontrar que vai ser igual a 71 vezes 85 segundos. Só que na questão ele quer que a gente encontre esse valor em minutos, então ali a gente vai fazer uma certa conversão. A gente sabe que 1 minuto é igual a 60 segundos. A gente faz ali divisão, corta segundo como segundo, então a gente acaba encontrando esse valor de tempo, né, em minuto. Isso é igual a 1 minuto, 19,75 minutos. Você, basicamente 1 minuto e 20 segundos. E aí ele pede para a gente encontrar o valor de conversão. A gente vai utilizar então essa fórmula, que é dada ali do valor do lado ali direito, né? O meu Xa vai ser igual ao meu número de mols inicial, menos o meu número de mol final, dividido pelo meu número de mols inicial. A gente ali vai utilizar de novo aquela relação que ele dá, né? Que o meu número de mols final vai ser igual a 75% do meu número de mols inicial. A gente vai fazer essa substituição, a gente vai deixar ali meu número de mols inicial em evidência, a gente vai cortar esses dois números de mols, temos uma ali em cima multiplicando e um dividindo, e a gente vai só fazer a subtração. Então a gente acaba encontrando que o meu número de conversão vai ser igual a 0,25. Seria basicamente 25%. Pode passar. Agora eu vou fazer a discussão da questão. Bom, para a realização dos cálculos de tal questão, tomou-se como base que ocorre uma reação irreversível de primeira ordem com um volume constante, onde utilizou um reator descontínuo, em que a taxa de conversão é de apenas 25% do reagente A, e o tempo para essa conversão foi de 1,1975 minutos. Foi o valor que a gente acabou encontrando. E o resultado ele está coerente, visto que nem a metade do reagente chegou a ser consumido, né? Todas essas propostas que ele dá, todas essas suposições que ele dá para a gente é muito importante para a gente acabar conseguindo resolver essa questão, porque senão a gente não teria conseguido montar a equação da taxa de reação, não teria conseguido ali supor que o volume é constante. É importante também saber a primeira ordem, saber se o reator é descontínuo ou contínuo. Então, tudo ali é importante para a gente conseguir fazer a resolução dessa questão. Pode ir passando. Bom, na questão 2, letra B, ela pede que a gente calcule o volume de um reator-tanque com agitação, operando em condição de mistura perfeita para atingir a conversão encontrada no item A, ou seja, de 0,25, e determinar também a concentração de A na entrada do reator. Então, aí, como dados da questão, tem-se que a vazão volumétrica inicial é igual a 40 litros por hora, a vazão molar inicial é igual a 40 mol por hora, a conversão encontrada no item A é igual a 0,25, e a constante da taxa escolhida também no item A é igual a 0,004 segundos a menos 1. Bom, para realizar o cálculo dessa questão, utilizamos a equação de projeto do CSTR em termos da conversão. Então, tem-se que o volume de CSTR é igual à vazão molar inicial vezes a conversão, dividido pela taxa de reação. E aí, sabendo que a vazão molar ela pode ser calculada pela multiplicação entre a vazão molar, entre a vazão volumétrica e a concentração de A. Então, substituindo isso na primeira expressão, tem-se que o volume do CSTR é igual à vazão volumétrica inicial, multiplicada pela concentração inicial de A, vezes a conversão, dividido pela constante da taxa, vezes a concentração de A. Sabendo que a concentração de A
é igual à concentração inicial de A multiplicado por 1 menos a conversão, e substituindo isso na expressão acima, tem-se que o volume do CSTR é igual à vazão volumétrica inicial multiplicado pela concentração de A na entrada do reator, multiplicado pela conversão, dividido pela constante da taxa, multiplicado pela concentração de A na entrada do reator, multiplicado por 1 menos a conversão. Como tem-se aí a concentração de A na entrada do reator em cima e embaixo na equação, pode-se cortar, e então tem-se que o volume do CSTR é igual a vazão volumétrica inicial vezes a conversão, dividido pela constante da taxa, multiplicado por 1 menos a conversão. Substituindo os valores, tem-se que o volume do CSTR é igual a 40, multiplicado por 0,25, dividido por 0,004, multiplicado por 1 menos 0,25. Fazendo os cálculos, tem-se que o volume do CSTR é igual a 10, dividido por 0,003 litros por hora, segundo. E aí, fazendo uma análise dimensional, e sabendo que 1 hora é igual a 3.600 segundos, segundo vai cortar com segundo, hora vai cortar com hora, e realizando os cálculos, tem-se que o volume do CSTR é igual a 0,9259 litros. A questão também pede para determinar a concentração de A na entrada do reator, e para fazer isso a gente utilizou a equação em que a vazão molar inicial é igual à vazão volumétrica inicial multiplicada pela concentração de A na entrada do reator. A vazão molar é igual a 40, a vazão volumétrica é igual a 40 também, litros por hora, e a concentração de A na entrada do reator é o que se quer determinar. Então, a concentração de A na entrada do reator é igual a 1 mol por litro. Então, para a resolução dessa questão, considerou-se que ocorre uma reação irreversível de primeira ordem com volume constante, e essa reação ela ocorre em um reator contínuo operando em condição de mistura perfeita. E por tal motivo a gente utilizou a fórmula de projeto do CSTR em termos da conversão. E com isso foi possível obter o valor do volume pedido pela questão para os valores de vazão volumétrica e molar escolhidos, o qual foi de 0,9259 litros, bem como também foi possível determinar o valor da concentração inicial do reagente A. Muito bem. No enunciado da letra C, diz que, utilizando os dados definidos nos itens A e B, determina o volume de um reator tubular operando nas condições de escoamento em pistão. Bom, utilizando a equação de projeto para o reator PFR, que é a integral de 0 até a conversão de FA0 dx sobre menos a taxa de reação, sendo a vazão molar inicial C a volume vezes a concentração inicial, e a taxa de reação, ou seja, de primeira ordem, K é a constante vezes a concentração de A, e sendo a concentração final ser igual à concentração inicial vezes 1 menos XA, colocando o volume e o K para fora da integral, pois eles são constantes, e resolvendo a integral isoladamente, considerando 1 menos XA y e menos dXA dy, resolvemos essa integral que dá menos log natural de y. Fazemos as substituições, chegamos a uma equação de volume
dividido pela constante, vezes menos log natural de 1 menos xa sobre os intervalos de 0 a xa. Fazemos as devidas substituições, chegamos a menos volume dividido pela constante, vezes log natural de 1 menos xa. Sendo o volume 40, o K 0,004, vezes log natural de 1 menos 0,25. E fazendo a conversão do tempo, sendo que 1 hora equivale a 3.600 segundos, chegamos a um valor de 0,7.988 litros. Pode passar. Bom, para essa resolução, a equação de projeto foi utilizada e considerou-se que a reação é reversível de primeira ordem com volume constante e que esse reator opera em uma condição de mistura perfeita e continuidade com um escoamento turbulento. O valor que foi obtido para o volume de PFR foi menor do que aquele que foi obtido para o reator CSTR, em razão de que o reator CSTR opera na menor taxa de reação possível e por esse motivo, necessitam de um maior volume para atingir a desejada conversão. Eu vou falar sobre a questão do 3A. Bom, o que acontece? Bom, a 3 fala sobre a reação isotérmica irreversível. Ela é uma fase gasosa e ocorre um reator adiabático com reator contínuo tendo uma dimensão com uma alimentação equimolar. E o que acontece? O que vai acontecer? Ele quer que a gente encontre o volume, né, do PFR necessário para atingir 35% da conversão. Né? Então, como que a gente vai encontrar o volume do PFR? Bom, a gente ali tem, para encontrar esse valor, né, do volume, a gente é o valor que ele vai dar, que é o valor em que ele pede para a gente, que é o valor que ele quer que a gente pede, que é 35. Então, seria 0,35, né? E todo esse valor seria seria o valor em que a gente quer, né? Então, seria o de 400 a 0,35. Aí esse valor seria dado em 2, seria o de A1 e seria o de A2. Esses dois valores aqui a gente vai somar, encontrar as áreas, para assim a gente encontrar o volume do PFR. Pode passar. Bom, o volume do PFR, né, como eu falei, é o A1 mais o A2. Esse meu PFR, por exemplo, vai ser igual ao meu B1 vezes o meu H1 dividido por 2, mais o meu B2 vezes H2. Seria ali seria basicamente, como posso dizer,
a fórmula de cada um, né? Ali o segundo, por exemplo, os 350 mil vezes 0,35 dividido por 2, a gente vai ali encontrar um valor, seria meu M1, meu A1, na verdade, mais 50 mil vezes 0,35, seria ali do A2. Eu vou encontrar esses dois valores de cada um, né? O primeiro vai ser o de 61.250 mais 17.500. Eu vou somar esses dois valores e eu vou encontrar então o volume de PFR, que vai ser de 78.758.300 cúbicos, né? E basicamente é só isso mesmo. Bom, na questão 3, letra B, essa questão ela pede para determinar o volume do CSTR para atingir uma conversão de 55%. Quando é feita uma análise do gráfico, pode-se perceber que para uma conversão de 0,55, o valor da vazão molar inicial de A dividido pela taxa de reação de A é igual a 250 mil. E, ao ligar os pontos, verifica-se que forma uma área de um retângulo. Como sabe-se, o volume do CSTR ele pode ser calculando a área do gráfico. Então, o volume do CSTR seria a base vezes a altura desse retângulo laranja formado no gráfico. Então, o volume do CSTR seria igual a 0,55, que seria a base desse retângulo, multiplicado por 250 mil, que seria a altura desse retângulo. Fazendo os cálculos, tem-se que o volume do CSTR é igual a 137.500 metros cúbicos. No enunciado da letra C, diz: qual dos dois reatores você escolheria para conduzir a reação até a conversão de 75%? Justifique sua resposta. Nesse caso, vamos calcular o volume dos dois reatores. Para calcular o volume do PFR, vamos somar as áreas que se encontram debaixo da curva que se encontra no gráfico. Pode passar. Tá. Para a área 1, calculamos a base vezes a altura dividido por 2. Para a área 2, calculamos a base vezes a altura. Para a área 3, calculamos a base vezes a altura dividido por 2, mais para a área 4, calculamos a base vezes a altura. Fazemos as devidas substituições dos dados encontrados no gráfico e fazemos a soma dela, encontramos um valor de 178.750 metros quadrados para o volume de PFR. Pode passar. Para encontrarmos o volume do CSTR, calculamos a área que se encontra no gráfico, que é a área do retângulo, que vai ser base vezes a altura. Pode passar. Substituições dos dados encontrados no gráfico, que é 0,75 vezes 450 mil. Encontramos o valor do volume de CSTR, que é de 337.500 metros quadrados. O reator PFR vai ser a melhor para conduzir essa tal reação, pois necessita de um menor volume em comparação ao reator CSTR, para se alcançar a conversão desejada. Visto que para que
tal reator opere na maior taxa de reação possível. Pode continuar. Bom, dando continuidade, vamos agora iniciar a parte de apresentação do artigo. Bom, o artigo utilizado como referência para essa apresentação possui como título Obtenção e análise dos dados cinéticos da reação de saponificação do acetato de etila em um reator batelado agitado. O referenciamento adequado desse artigo encontra-se ao final dessa apresentação. Então, eu vou falar um pouco agora sobre a introdução, os objetivos e a metodologia utilizada nesse artigo. Bom, o acetato de etila, ele é um composto orgânico da família dos ésteres, que quando reage com uma base forte, é hidrolisado, e essa reação, ela é denominada saponificação. Como pode ser visto nessa reação que está aí, quando o acetato de etila, ele é saponificado com hidróxido de sódio, há a formação de acetato de sódio e álcool etílico. Essa reação, ela é uma reação complexa, não elementar, com várias reações intermediárias. Para essa reação de saponificação do acetato de etila, é indicado o uso de um reator batelada operando isotermicamente, de maneira que os dados são coletados em regime transiente e a concentração ela é medida como função do tempo. Para esse tipo de reator, tem dois métodos que são muito utilizados, o método integral de análise e o método diferencial. O método integral de análise, ele é utilizado quando a ordem de reação é conhecida e se deseja calcular a velocidade específica da reação a diferentes temperaturas, tendo em vista a determinação da energia de ativação. O método diferencial, em contrapartida, ele é utilizado em situações complexas, quando o método integral ele não se mostra eficaz. E esse método diferencial ele é aplicado diretamente na equação diferencial da velocidade a ser testada. Nesse artigo em questão, foi utilizado o método diferencial, com o objetivo de encontrar uma ordem de reação que satisfizesse as condições reacionais do processo. Falando agora um pouco sobre a metodologia utilizada nesse artigo, no experimento, foram utilizadas soluções com concentrações de 0,1 mol por decímetro cúbico de hidróxido de sódio e 0,1 mol por decímetro cúbico de acetato de etila. Em seguida, ajustou-se o reator para operar a uma temperatura de reação de 30 graus Celsius. E adicionou-se ao reator 0,5 litros de cada solução e uma pitada de indicador cristal violeta e ligou-se a agitação e a circulação de água quente na jaqueta. Posteriormente, iniciou-se a reação e coletou-se uma determinada quantidade de dados em um correspondente intervalo de tempo. O experimento ele também foi realizado variando as concentrações de acetato de etila em 0,08 e 0,04 mol por decímetro cúbico. As condições das reações realizadas no experimento com o reator operando a uma temperatura de 30 graus Celsius podem ser verificadas na tabela 1, em que na reação 1, a concentração de hidróxido de sódio é igual a 0,1 mol por decímetro cúbico, e a concentração de acetato de etila é igual a 0,1 mol por decímetro cúbico. Na reação 2, a concentração de hidróxido de sódio é igual a 0,1 mol por decímetro cúbico, e a de acetato de etila é igual a 0,08 mol por decímetro cúbico. Na reação 3, a concentração de hidróxido de sódio é igual a 0,1 mol por decímetro cúbico, e a concentração de acetato de etila é igual a 0,04 mol por decímetro cúbico. Os dados obtidos no experimento, eles foram coletados pelo software desenvolvido pelos fabricantes do reator utilizado, o qual pode ser observado na imagem, e em seguida esses dados eles foram armazenados e exportados para uma planilha no Excel. Bom, agora eu vou passar a fala para o Caio, que vai falar um pouco, vai apresentar os resultados obtidos nesse experimento. Bom, olá, eu vou falar sobre os resultados e a discussão, né, desse projeto, desse artigo. Bom, para iniciar,
que aconteceu? Para montar o gráfico com os dados, né, a gente conseguiu traçar uma curva, né, em relação à concentração inicial do meu hidróxido de sódio com o tempo dessa reação. E para a gente conseguir, então, montar esse gráfico, né? Para a gente encontrar, então, essa minha concentração final, né, que é o que a gente está querendo para montar o gráfico, a gente vai utilizar ali a equação de conversão, né, que é essa equação de conversão, que é o XA vai ser igual à minha concentração inicial menos a minha concentração final dividido pela minha concentração inicial. E aí a gente, então, vamos isolar e a gente vai encontrar a minha concentração final. A gente vai encontrar, então, a minha concentração final e a gente também tem um tempo de reação. Então, a gente vai acabar montando ali o gráfico. Tanto o gráfico 1, quanto o gráfico 2 e o gráfico 3, né? Tanto ali para a concentração ali inicial de 0,1, para a concentração inicial de 0,4 e 0,8, né? A gente também, depois disso, a gente vai tentar encontrar ali a minha taxa de reação, né? Essa minha taxa de reação a gente vai encontrar fazendo então ali a derivada, né, da minha concentração inicial dividido pelo meu tempo. Essa derivada ela vai acabar sendo igual a menos a minha taxa de reação, né? A taxa de reação de A, tanto para 1, quanto a do 2, quanto a do 3. A gente vai fazer isso e a gente vai encontrar então essa taxa de reação. Você pode abaixar, por favor? Isso é a mesma coisa que são feitos tanto para o gráfico 1 quanto para o gráfico 2. A gente utiliza então aqui, por exemplo, aqui na coluna de Y a gente tem o hidróxido de sódio, aqui a gente tem um tempo, né? A gente vai encontrar então a minha concentração final, tanto para o gráfico 1 quanto para o gráfico 3. A gente vai montar essa relação e depois disso a gente vai acabar usando ali então a derivada. A derivada da minha concentração inicial dividida pelo meu tempo e eu vou acabar encontrando então a minha taxa de reação, né, que é o que acontece. Então, eu encontro basicamente para os três, tanto para o 1, para o 2 e para o 3, a gente acaba encontrando essa taxa de reação. Pode passar. Bom, para determinar agora então a ordem de reação, né, a gente vai considerar algumas afirmações com essa relação. Por exemplo, esse meu é menos RA, né, que vai ser igual a meu K, vezes a minha concentração de A elevado a N, vezes a minha concentração de B elevado a N. Aí a gente vai ter outra equação, que vai ser do meu RA inicial, vai ser igual o meu K, vezes a minha concentração de A inicial elevado a N, vezes a minha concentração de B inicial elevado a N. E a gente vai ter de novo a minha taxa, a taxa de reação, né, inicial, que só que dessa vez a gente vai utilizar o acetato de etila, né, que seria da minha constante desse meu K', vezes a minha concentração inicial, B, né, elevado a N, sendo que esse meu K' vai ser igual ao meu K vezes a minha concentração inicial de A elevado a N. Tudo isso, depois dos cálculos, a gente vai encontrar essa equação, né, essa relação. Essa relação do meu log de menos RA inicial, que vai ser igual ao logaritmo neperiano de K' mais M vezes o logaritmo neperiano da concentração de B inicial. Pode passar. Bom, depois de encontrar através daquela fórmula, a gente vai substituir os valores naquela equação que a gente encontrou e a gente vai encontrar esses valores que é dado nessa tabela, né, desses resultados embutidos. A gente encontra tanto para ali para a taxa de reação, encontra para o logaritmo da taxa de reação, para a concentração ali de B, do meu B inicial, e para o logaritmo também do meu concentração de B. A gente encontra esses dois valores. E aí, o que vai acontecer? Com esses valores, a gente vai acabar, então, plotando um gráfico, né, um gráfico de N do meu NR menos o meu NRA, né, do meu logaritmo neperiano de menos meu RA, menos a função do meu logaritmo da minha concentração inicial de B, né?
E a gente vai, com isso, a gente vai conseguir, então, determinar a ordem de reação do mioacetato de etila, que a gente acaba encontrando que ele vai ser próximo a 0,633. A gente pode ver que esse valor ele acaba estando dentro do padrão, né, em que tem que ter. É um padrão que a gente acaba encontrando na literatura, né, é um padrão proposto por um valor pelo um cientista em alemão, Kerngren, eu acho que esse é o nome, não sei muito bem. Mas esse valor ele tem que estar numa faixa entre 0 e 2, então como a gente encontrou ali o resultado, esse valor está dentro desse valor, então é um valor certo. Pode passar. A não linearidade dos dados experimentais no grupo 1, 2 e 3 torna a regressão linear apenas uma aproximação do parâmetro. O que aconteceu? No gráfico, o gráfico ele não é linear, a gente acaba só aproximando ele para a gente conseguir então uma regressão linear ali. E a gente faz uma certa aproximação. Bom, no experimento de concentração de 0,1 mol para o aceto de etila, a conversão foi muito maior quando comparado com os outros experimentos, de 0,4 e 0,8. Então, o que acontece? Quando a gente vai pegar esse valor, a gente vai saber que a concentração, né, o fator de conversão do aceto de etila com concentração de 0,1 vai ser bem maior do que aqueles que têm a concentração de 0,04 com 0,08. E esse fato se dá em virtude de não agir um reagente limitante, né? Porque os reagentes estequiométricos deles acabam sendo iguais, então não tem um reagente limitante. Então, por isso que dá basicamente esse valor, não tem uma grande diferença, né? Pode passar. A Angela agora que está apresentando. Vai confusão. Bom, eu vou dar a conclusão do artigo. Através dos resultados e discussões, posso concluir que as taxas de variação dependem da concentração dos reagentes. E essa dependência pode ser representada em termos de equações diferenciais que representam a lei da velocidade. E as soluções dessas equações são usadas para prever as concentrações de espécie desde o início da reação. A forma da lei da velocidade fornece certa compreensão sobre a série de passos elementares. O experimento apresentou-se ser uma metodologia eficiente na determinação da ordem de reação da saponificação do acetato de etila. Os coeficientes de determinação não resultaram em valores elevados, mas foi de forma coerente, visto que a ordem de reação esteve na faixa determinada pela literatura que foi utilizada pelos autores desse artigo. Pode passar. Referência bibliográfica que foi usada foi a obtenção e análise dos dados científicos da reação de saponificação do acetato de etila em um reator batelada, dos autores Suênia Fernandes Vasconcelos e Carla Gabriela Azevedo Misa.